Vou falar de nós. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, tudo bem? Aqui é o Coletivo Bancada do Livro e eu e o professor Gilberto estamos aqui para discutir a questão da ditadura militar, né? Gilberto, a ditadura militar pegou os anos de 64 até 85, quando termina, né? E aí a gente começa com a Nova República. Mas daí é uma outra coisa. Nós vamos falar hoje, né, nós estamos falando dos movimentos de resistência, né, Gilberto? Que foram vários movimentos. E hoje nós vamos pegar a questão do movimento estudantil, né? Gilberto, o pessoal pensa que os jovens, os estudantes, não têm muita relevância, mas eles foram fundamentais aqui na questão da resistência para a ditadura militar, não foi isso? Não tem a mínima dúvida, né? Principalmente, mas não só, os estudantes universitários, né, que realizaram grandes mobilizações lá em 68, depois 75, 77, em momentos cruciais em que a ditadura prendia, arrebentava, né? Para qualquer reunião que você fizesse, né, você já estava com risco de ser preso, né, e torturado. E nesse momento o movimento estudantil cumpriu um papel extremamente importante de resistência. Também o movimento sindical, mas o movimento sindical nós vamos ver num outro momento, né, Gilberto? O movimento sindical também teve muita importância, né? Mas, Gilberto, eu gostaria, vamos colocar aqui, o que a gente pede para o pessoal? Duas coisinhas só, né? Para deixar o like e para inscrever no canal. Nós estamos aí numa luta para chegar a 6.500 inscritos, né? Para nós, que é um canal que discute educação e política, é muito difícil, né? E a gente não impulsiona, não fazemos propaganda paga, né? Porque senão o pessoal gosta disso daí, né? E nem somos o discurso que dá muito... o nosso discurso não é sensacionalista, então aí fica mais difícil. Mas vamos lá então, Gilberto, vamos começar na questão do glorioso movimento estudantil, né, um movimento sindical. Bom, ô Gilberto, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando a ditadura chegou ao poder, né, foi questionar, né, o movimento dos estudantes. Tanto é que, como que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro atacou duas frentes, Gilberto. Primeira coisa que ele fez, acabou com o Ministério da Cultura. Cultura para quê? Nós não precisamos de cultura, né? E segunda coisa, a universidade só tinha balbúrdia e comunista, Gilberto. Então tinha que acabar com a balbúrdia. Aí ele corta incentivo, ele queria era privatizar a educação. Por quê, Gilberto? Porque a educação faz o cara pensar, né? Não quer dizer que você impõe nada, mas você leva ao questionamento dos alunos. Quantos anos você tem de sala de aula, Gilberto? Opa, o microfone, Gilberto. Mais ou menos uns 35 anos apenas. Você pode, como está só nós dois, não tem problema nenhum, você pode permanecer com o microfone aberto, tá? Gilberto, mas eu estou falando daí porque eu vou até colocar aqui o auxílio para nós, né? Que é a questão do nosso slide, né? O golpe de 64. Né? A primeira coisa que eles fizeram, né? Os militares também, Gilberto, assim como Bolsonaro, elegeu, né, como inimigo e o principal alvo prioritário duas frentes, o movimento sindical e o movimento estudantil, que era onde tinha o questionamento. Né? E no primeiro dia do golpe, no dia 1º de abril, né, a sede de 1964, a sede da União Nacional, no Rio de Janeiro, foi metralhada e incendiada, Gilberto. Olha só, né? Incendiaram a UNE, que era a representação dos estudantes. Logo em seguida, Gilberto, eles promulgaram essa lei Suplicy. A ditadura promulgou essa lei, né? Suplicy é o nome não tem nada a ver com os caras sobrenome é o meu, né? Então ele colocou a UNE e
as uniões estaduais dos estudantes, as dos EF, na ilegalidade, proibindo qualquer atividade dentro das escolas e das universidades. Então, aqui é o cala-boca, né? Essa lei 4.464, conhecida como Lei Suplicy. Ela significou, o significado dela para o movimento estudantil foi a revogação de qualquer direito de organização e manifestação. A medida já tinha atingido os trabalhadores quando colocaram na ilegalidade o Comando Geral de Greve, né, o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, que era a Central Sindical, e propôs uma lei antigreve. Então, foi conjunto, Gilberto. Movimento sindical, lei antigreve, agora tudo tudo a respeito do movimento sindical passa pelo Ministério do Trabalho, e com essa lei Suplicy, agora tudo, qualquer coisa da educação, não pode. Proibiu todo e qualquer tipo de organização e de manifestação. Gilberto, e assim foi essa lenga-lenga, os estudantes sem direito foram fechados os centros acadêmicos, foram fechados o BCE, foi fechado tudo, a UNE e a UE, né? E isso daí vai até 1968, quando, no restaurante que os estudantes comiam, Gilberto, tinha uma manifestação contra o preço do bandejão, né? A polícia, daí, no calabouço que fica ali no aterro do Flamengo, até fui lá nesse local, Gilberto. É bem no quarteirão de cima da avenida, da praia do Flamengo, né? Então, tinha lá uma puta de uma manifestação e o pessoal está lá dentro, pacificamente, protestando contra o preço do bandejão. O que fez? A polícia entrou com tudo, Gilberto, e deu um tiro no peito do Edson Luiz de Lima Souto, que era um estudante do Ceará, estudante secundarista de 18 anos, Gilberto. Quando ele cai, o pessoal pega o funeral dele, Gilberto, levaram para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, teve 50 mil pessoas que foram no velório dele. Foi o primeiro grande ato em repúdio à ditadura militar. Eu estou falando, Gilberto, de 1968. De 1964, quando tem o golpe, até 68, foi só o cala-boca, certo? Deu cala-boca nos estudantes e eles começam agora em 68, em março de 68, que parece que é a morte dele, né? Logo depois, Gilberto, o pessoal foi se revoltando, né? E aí o movimento estudantil, juntamente com os intelectuais, fizeram uma passeata de 100 mil em junho de 1968. Estou falando, em maio ele morreu, em junho tem essa passeata, né? Porque quando ele morre, teve uma puta de uma indignação, né, contra a ditadura, né? Então ela foi organizada, essa marcha, pelos estudantes na Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco é histórica no Rio de Janeiro. Por que ela é histórica? Quando o Passos, aquele prefeito do Rio de Janeiro, que nós já discutimos aqui no canal, Gilberto, quando teve a revolta no Rio de Janeiro, né, a revolta da vacina, ele pega, termina com os barracos, né, e faz uma avenida larga, a primeira avenida larga, imitando as avenidas francesas, chama-se Avenida Rio Branco. Então, ali que os estudantes congregaram e encheram, a primeira vez que encheram aquela avenida, Gilberto, 100 mil pessoas, estudantes, e quem estava lá também, os artistas, né, intelectuais, Lígia Fagundes Telles estava lá, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, todo mundo, Gilberto, todo mundo, Elis Regina, e esse pessoal mostrando a indignação. E o movimento foi crescendo, o movimento estudantil, Gilberto. E essa passeata de 100 mil acaba sendo um pretexto para que eles endurecessem o regime. E qual que é o endurecimento? No ano de 1978, em dezembro, eles promulgam o Ato Institucional número 5. Os estudantes que estavam com o Congresso na clandestinidade, em Ibiúna, no estado de São Paulo, né, eles foram, naquele ano, a polícia descobriu, né, entrou lá e quase 1.000 lideranças foram
pretas, Gilberto. Daí nós estamos falando em 1969. Só que um pouquinho anterior, né, vem o acordo MEC-USAID. O que é isso daí? Já estava sendo discutido desde 1961, Gilberto. É o acordo, o USAID foi estabelecido esse acordo entre o Ministério da Educação, que é o MEC, do Brasil, e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a sigla é USAID, para reformar o ensino brasileiro de acordo com os padrões impostos pelos Estados Unidos. Olha só a ingerência, Gilberto. E daí começa a se colocar em prática em 1969. Né? E você vai ver a coincidência, Gilberto. Olha só. O antigo curso primário tinha 5 anos naquela época. Passa a ter 4 anos. Tá? Então, era 5 anos do primário, que era de primeira, do pré ao 4º ano. O ginasial era 4, da 5ª à 8ª série, e o curso o colegial, que era o clássico e o científico, eram mais 4 anos, Gilberto. Então, 4, 4, 8 e 5, 13. Era o nosso curso aqui, Gilberto. E o que aconteceu com isso daí? Né? Eles reduziram, né? E aí depois vinha o curso universitário, que passou a ser denominado terceiro grau. Aí eles inventaram o primeiro grau, que é o ensino fundamental, o segundo grau, que é o ensino médio, e o terceiro grau, o curso universitário. Essa denominação até hoje, Gilberto. O que eles fizeram? Só que voltaram ao que era antes. Hoje, o ensino fundamental 1 vai da primeira à 5ª série, ensino fundamental 2 da 6ª ao 9º ano, e depois vem o ensino médio mais 3 anos. Então, para colocar esse programa em prática, Gilberto, eles exigiam que a assessoria, que a assessoria era de quem? Dos americanos. Aí o Brasil paga grana para os americanos virem aqui, e o que está por detrás disso é nada mais, nada menos do que a privatização da educação. Bom, a implantação desse regime de ensino retirou matérias consideradas obsoletas no currículo. Olha a matéria que é considerada obsoleta para eles. Filosofia, latim, educação política. A carga horária foi reduzida. E, além de ser reduzida, eles inseriram algumas matérias novas. Educação moral e cívica e OSPD. Gilberto, eu tenho a carteirinha do MEC, minha carteirinha antiga, né? Então, eu sou professor de História, Geografia, Educação Moral e Cívica e OSPB. Eu tenho a carteirinha, eu não sei aonde que foi, eu esqueci de pegar essa carteirinha para mostrar para o pessoal. Mas daí era o pessoal que aqui na UFO não tinha História e Geografia. Você fazia estudos sociais e depois você fazia ou História ou Geografia, já seria a licenciatura plena. A licenciatura curta, eu fiz História e Geografia. E também a gente tinha direito a ministrar aula de OSPB e também de Educação Moral e Cívica. Gilberto, na universidade, eles criaram uma outra matéria, que era obrigatória. Todos os cursos da universidade tinham que fazer EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Certo? Então, era essa daí que foi o acordo MEC-USAID que o Brasil colocou em prática. Bom, em dezembro de 68, com a decretação do AICU, né, vem também junto com ele o 477, decreto 477. Foi criado especificamente para punir os professores, para punir estudantes universitários e professores. Eles previam a expulsão imediata e a proibição de se matricular em qualquer outra faculdade por 5 anos, caso participasse de algum ato político. A ex-presidente Dilma, que fazia economia aqui na UFMG. Ela foi expulsa hoje, aí teve que mudar hoje, depois de um tempão que ela foi terminar lá no Rio Grande do Sul. As assembleias e manifestação foram totalmente proibidas. Foi o terror do Estado. Aqui começa os anos de chumbo.
68, 69, né? E foram, né, marcados isso daí por tortura. Nós já discutimos aqui tortura, estudantes presos, né? Muitos foram para a guerrilha e alguns para o autoexílio e outros foram exilados. As grandes lideranças daquela época foram totalmente exiladas do Brasil. Daqui para frente, você continua, Gilberto. Raul, só um detalhe aí, completando o que você falou, completando não, só uma parte. Tem um deputado estadual em São Paulo que está propondo para o estado de São Paulo a volta desse decreto. Propôs. Estudante não pode se manifestar nem na escola, nem em rua pública e nem em praça. E os professores e funcionários que não denunciarem os estudantes vão ser demitidos e proibidos de voltar para o serviço público. A extrema-direita realmente é engraçado. Mas vamos lá, né? Então, o Raul já deu uma dica aí, né, de que o movimento estudantil, né, ele foi perseguido, né, assim como os sindicatos, assim como o movimento camponês. Aliás, todo movimento organizado no Brasil foi brutalmente perseguido, né, com mortes, etc, etc. Eu me lembro que o DCE de onde eu estudei há milhares de anos atrás, na UNB, tinha um nome, né, exatamente de um ex-presidente, de um ex-estudante lá da UNB que foi morto, né, no auge da repressão aí da ditadura militar. Mas, em termos de marcos, então, o movimento estudantil sempre tentou se reorganizar, mesmo na clandestinidade. O Raul citou aí a gloriosa passeata, né, chamada Passeata dos 100 mil, em 68, em plena ditadura militar, em plena vigência do AI-5. Um pouco antes, né, nesse mesmo contexto, aliás, né, teve o Congresso de Biúna, que o Raul citou também, né, onde os estudantes tentaram se reorganizar, né, mas a repressão acabou descobrindo, né, o local que eles estavam reunidos e aí prendeu e desceu o cacete em centenas, né, várias centenas de estudantes. Tinha mais de 1.000 estudantes reunidos em Ibiúna. Bom, mas alguns marcos dessa luta estudantil, né, são os anos de 75 e 77, onde, nesse processo dessas tentativas de reorganização, né, os estudantes tentaram realizar encontros, congressos, e, evidentemente, que tinha uma repressão brutal por parte da ditadura. Mesmo assim, né, o movimento estudantil conseguiu algumas coisas extraordinárias, né, como, por exemplo, realizar manifestações com 5 e até 10 mil pessoas, né, numa marcha que eles fizeram, né, até, se não estou enganado, o viaduto do Chá, em São Paulo. Né? Isso a gente está falando, né, em momentos em que a ditadura militar prendia, né, arrebentava, torturava e matava. Né? Então, isso, né, são exemplos importantíssimos, né, que a gente tem que, evidentemente, resgatar a todo instante. Em 77, aconteceu mais um processo de mobilização dos estudantes devido à prisão, né, de jovens militantes operários, né, que estavam fazendo uma panfletagem, chamando, né, na véspera do 1º de maio, em Santo André. Não é isso? E aí foram, evidentemente, que detidos, foram presos, etc, etc. Aliás, alguns desses camaradas que foram presos em 77, esses operários faziam parte da Liga Operária. Eu estou com um livrinho aqui que reconta a história da Liga Operária, da qual fizeram parte militantes históricos, né, do movimento sindical brasileiro, como, por exemplo, um que está na militância até hoje, que é o camarada Zé Maria de Almeida, não é isso? Que é o presidente do PSTU. Era um jovem militante, né, mas foi preso em 77. E a partir daí, num movimento que também de solidariedade, não é isso? O movimento estudantil fez um protesto. E aí, Raul, é uma curiosidade minha. Por que eles não resgatam a extrema-direita, um personagem que foi importante nesse momento da repressão, que é o Erasmo Dias? Ele é muito pouco falado. Né? A extrema-direita não resgata a memória dos seus, né, com a devida... Coronel, né, Gilberto? Coronel Erasmo Dias, né? Que simplesmente desceu o cacete. Né? Para se ter uma ideia, os cálculos, né, que saiu na mídia, o que tem até hoje nos registros, é que cerca de 3 mil soldados, tá certo, foram utilizados na repressão
né, aos estudantes nesse momento de luta. Né? Então, para se ter uma ideia, né, de que nós não estamos falando de uma passeata que a gente faz, né, com o mínimo que a gente ainda tem de liberdades democráticas. Não é nada disso. Né? A repressão ela acontecia a priori, né? Antes mesmo do... Né? Assim que a repressão descobria onde é que estava, né, se organizando as coisas, né, organizando o movimento, a repressão já chegava descendo o cacete, né, aleatoriamente. Né? Pode passar aí, Raul? Bom, além dessas mobilizações, evidentemente que o movimento procurava, né, movimento estudantil, assim como também o movimento sindical, que se reorganizou, né, a partir da última parte da década de 70, né, do século passado, o movimento estudantil também procurava sua reorganização. Aliás, Saul, eu imagino que foi a partir daí que a gente que ainda era jovem, a gente foi jovem um dia, né, que a gente começou a nossa militância. Eu me lembro que aqui em Uberlândia a gente criou um comitê para reconstruir a UESO, a União Estudantil, isso no finalzinho dos anos 70. Mas esse movimento que a gente fazia, ele vinha na cola do que já acontecia pelo Brasil inteiro. Isso não era invenção nossa, evidentemente, né? Pessoal, você me permite eu passar um vídeo? Claro. Que ele está fazendo 50 anos agora, do movimento estudantil de Belo Horizonte. Só um minutinho. Já ouviram falar no terceiro Encontro Nacional de Estudantes, terceiro N? Era uma tentativa, 50 anos atrás, de reconstruir a UNE. Mas nós não conseguimos porque a ditadura não deixou. Eu estava lá, o DA de Medicina. 200 estudantes faziam uma vigília, porque os generais já tinham dito que não ia permitir a realização do encontro. A vigília nossa foi reprimida e nós fomos presos. Do lado de fora do DA de Medicina, repressão, bomba, ao todo 800 estudantes presos. Nós fomos para Gamileira. Generais nos levaram para lá, repressão, ameaças. Mas a ditadura teve que nos soltar, porque a repercussão foi muito grande. E foi, portanto, uma fraquejada da ditadura militar. E mostrou ao povo brasileiro que era possível enfrentá-los. O ano seguinte foi um ano que apareceu Lula, 1978, com a greve no ABC. Aí não tinha como mais a ditadura segurar a organização, que não era apenas estudantil, mas social. Nós reconstruímos a UNE, mais que isso, o movimento operário e sindical se fortaleceu. Eu fiz parte dessa história, desde a tentativa de reconstruir a UNE até o surgimento do novo sindicalismo, onde fiz parte, como professor, da reconstrução deste movimento através aqui de uma greve de professores em 1979, que acabou por fundar a UT, hoje Sindiut, depois a CUT e assim por diante, Partido dos Trabalhadores e, finalmente, as eleições diretas para presidente, a nova Constituinte, enfim, triunfamos contra a ditadura. E olha, o terceiro N, ele foi fundamental para que isso acontecesse. Eu fico aqui hoje de coração aquecido, sabendo que a luta sempre vale a pena. E por isso que eu digo, sempre na luta. Gilberto, eu resgatei daí, porque você começa a falar, né? Até aqui teve essa tentativa de reorganização da UESO, e o movimento estudantil começa a se reorganizar a nível nacional. Começa em São Paulo com a prisão dos estudantes que foram panfletar, né? Foi panfletar, não era nada de estudante, Gilberto. Era chamando para o 1º de maio, lá na Vila Euclides, Gilberto. Surgimento do sindicalismo do ABC, dos metalúrgicos. E daí espalhou para todo o Brasil. Aqui em Minas Gerais foi um dos carros-chefe. O Rogério, que hoje é deputado federal, acabou de colocar, né? Foram 800 presos, Gilberto. Então, o negócio lá da PUC, não foi só na PUC, né? Foi na PUC, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro teve a mesma coisa, na Universidade Federal lá, Gilberto. Pode continuar, por favor, Gilberto. Mas é isso, né? Para você ter uma ideia, Raul, é só uma experiência pessoal, né? Eu estava na escola particular e a gente fez um fundo de greve para os professores do Estado, né? E aí o diretor da escola, que depois foi vereador do PMDB, né, passou de sala em sala avisando que ia expulsar, se continuasse aquilo, ele ia expulsar
todos os alunos que estavam organizando o fundo de greve, né? Então, é nesse nível que a coisa funciona, né? Até um gesto de solidariedade, né, no momento que a gente está vivendo na ditadura militar, significa, no mínimo, né, que você vai receber alguma forma de punição. Mas foi esse resgate que fez ressurgir, né, a UNE, que ressurgiu na luta contra a ditadura militar, né, que vão ressurgir todas as organizações estudantis. Né? Como eu citei o exemplo aqui de Uberlândia, mas você bem lembrou que isso era um processo nacionalizado, não é isso? E que redundou, né, na refundação da UNE, se eu não estou enganado, em 79. Não é isso? Na época que a gente ainda era estudante secundarista. Né? O próximo... Agora tem o próximo, Gilberto. Não, acabou aqui. Ô, Gilberto, só algumas questões, né, Gilberto? Quando a gente fala que o movimento foi importante, porque principalmente a USP, né, jogou um papel fundamental. Você conhece São Paulo, né? Saíram lá da cidade universitária e até o Largo do Batata, lá em Pinheiros, no começo. E aí foi aumentando, e pediu o quê? Né? Liberdade democrática e coisa que nós não falamos, né, Gilberto? Anistia. Comitê de Anistia. Comitê de Anistia. Participava o movimento estudantil do Comitê de Anistia e pedia anistia aos presos políticos. Né? E chegou um certo ponto, né, juntamente, aí começa a entrar em cena, em 78, os trabalhadores, culminando com um movimento a nível nacional que começa com as diretas já. Então, e daí desemboca nas diretas já. E enfraquece a ditadura. Já como que você vai reprimir, Gilberto? Que não é mais que nem na PUC, um local centralizado, né? Todo mundo ali num congresso, ou o Rogério acabou de falar, né? No DA da Medicina, Gilberto, fica bem no centro lá de Belo Horizonte, é fácil, você cerca ali e pronto, né? Aí prende 800 pessoas. Mas e na rua? Gilberto, fizeram passear com mais de 50, 100 mil. Essa foto aqui, Gilberto, ela é dos estudantes da USP e da PUC, né, que tomam, daqui você conhece também o Viaduto do Chá, Gilberto. Viaduto do Chá. Em São Paulo, que é super largo, que pega desde lá, antigo MAP, que atrás aqui no fundo é o Teatro Municipal, e até a Rua São Bento, que é o segundo quarteirão acima, Gilberto. Não contente, em São Paulo teve uma manifestação das diretas, já tinha 1.200.000 pessoas no ato, que foi aqui embaixo do Viaduto do Chá, certo? Aliás, Vale do Anhangabaú. Anhangabaú, eu estava lá. Então, Gilberto, chegou um certo momento que eles não davam mais para pegar e segurar o movimento. Mas quem que vem à frente do movimento sindical, do movimento da anistia, do movimento das diretas já, os estudantes que dão o pontapé inicial em tudo isso daí, Gilberto. Aqui, em Uberlândia, eu estava na história, na época, nós tivemos, Gilberto, na época era a Lei Falcão, que na eleição só tinha a foto do pessoal. Foi a primeira vez que o PT foi na universidade, eu fui ameaçado, Gilberto. Eu era do DA, eu era secretário-geral. E quem era o presidente era o Fabinho, né? E o Gilmar era o vice-presidente. Olha só, Gilberto. Aí o que aconteceu, Gilberto? Nós levamos lá os Daí de Resende um dia, e no outro dia o Ari. Eles fizeram comício, o curso parou, a universidade à noite parou para ver o Ari falar. Presidente do Sindicato dos Bancários. Não, né? Porque ele foi cassado, né? Foi cassado. Ele foi cassado, tirado. Ele foi candidato a prefeito em 82. Em 82 que eu estou falando, tinha ameaça, certo? E os professores ficavam meio assim, né? Foram até lá, mas nada de apoio também, não. Todo mundo tirava o dedo da reta, né? Mas para você ver como que é a situação. O Sindiúti aqui foi tirado numa greve. Existia a PPMG, que foi lá e negociou com o governo, e os professores não aceitaram, mantiveram a greve, hoje fundaram uma associação.
Sindiúti não tinha recurso nenhum, Gilberto, não tinha nem como eles caçar ninguém. Vai fazer o quê? Né? E hoje é o maior sindicato, o segundo maior sindicato do Brasil. Eu acho que está atrelado, mas é outra coisa isso daí, É outra história. certo? Mas é muito potente, é um sindicato de luta, né? E o Então, sindicato, Raul, que simbolicamente surgiu numa greve, né? foi no meio de uma No greve, meio de uma greve. né? Fruto de uma greve. E foi uma entidade livre, Gilberto. Aqui em Uberlândia tinha a Azufub, que também era uma entidade livre. Não Exato. tinha ligação nem com a reitoria, nem com o MEC, correto? E aí foram tendo várias entidades livres, né? No Brasil, a CUT, aí foi fundada a CGT, e aí as diversas centrais sindicais. Mas a primeira foi a Conclate, lá atrás, que rachou, a CUT foi para um lado, a CGT para o outro, certo? E muitas entidades, né? E os estudantes retomaram o DCE livre e os centros acadêmicos, porque a ditadura terminou com o centro acadêmico e colocou diretório acadêmico, certo? Então, eu acho que foi um grande momento, né, um grande movimento, né, e que os estudantes mostraram toda a sua indignação. E, Raul, demonstrou que quando o povo está na rua, não é isso? A possibilidade da gente ter conquistas, ela é muito, mas muito grande. Né? Começa com os estudantes, né, em comecinho meados da década de 70, entra o movimento operário, e aí você tem uma explosão de luta para tudo quanto é lado. Não é isso? Você tem greves generalizadas, né? A partir das greves do ABC. Você tem a entrada em cena do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento LGBTs, tá certo? Que tem todas as suas, né, os seus inícios de organização mais sistemática, né? Claro que existiam movimentos anteriores, mas que se consolidam a partir das lutas concretas, né, do povo ir para a rua. Não é isso? Que culminou, evidentemente, né, um pouco mais à frente, com as mobilizações da Direta Já, que simplesmente sepultaram a ditadura militar. Não é isso? Como você falou aí dos movimentos em São Paulo, não é isso? A manifestação em Anhangabaú, que segundo a mídia na época tinha 1 milhão de pessoas, é muita gente, né? A hora que eu vi aquela multidão por cima do Anhangabaú, eu falei, caramba, meu, né? A ditadura passou, eles não vão aguentar, né? Tanto povo organizado. Porque, como você falou, Raul, não tem nem como você reprimir. Como é que você vai reprimir 300, 400, 500 mil pessoas? Jogar uma bomba, né? Matar todo mundo? Aí, Gilberto, nessa época, assume o general João Batista de Oliveira Figueiredo. O Juca Chaves era muito gozador, fez uma música, upa, 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 cavalinho sem medo, leve para Brasília o presidente Figueiredo. Porque ele era da cavalaria. E ele falou, ele foi sincero e honesto, Gilberto. O povo leva ele a mal, né? Ele falou que eu prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. Certo? Era esse daí, né, que hoje o netinho dele está lá nos Estados Unidos, né, com o Trump e com o 02, né, do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fazendo, né, chacota na nossa cara, elevando o patamar do tarifaço, né, e contra o Pix brasileiro. Né, eles estão lá. É o neto dele, o Gilberto. Pelo menos manteve a coerência, né? Manteve. Tal neto, tal vô, tal neto, né? Bom, mas aí o Figueiredo caiu, né? Mas vamos lá, Gilberto. Eu queria dizer que ontem teve um programa aqui, O Poder do Dinheiro, os bastidores do financiamento da campanha, com o Isaldir, com o Serginho e o Cipriano. E daí ele mostrou nesse programa, né, o que está por detrás, como que é os bastidores do dinheiro. É só você correr com o dinheiro, vai atrás do dinheiro, que você vê toda a mumunha. Você acha que os 21 propriedades do Bolsonaro, ele pagou dinheiro por quê, Roberto? Não tem raça. Quem que anda com 500 mil reais em casa, Gilberto? Só o Bolsonaro. Bom, isso daí na segunda-feira. Amanhã, Gilberto, na quarta-feira, nós vamos receber aqui o William Jacó. Nós vamos discutir cristianismo e política, limites e possibilidades. Né? Porque os caras fazem tudo em nome de Deus, né? Coitado de Deus, né? Eles colocam cada bomba na mão de Deus, incrível, né? E nós vamos discutir. Nós teremos aqui um evangélico, um
um católico e um espírita, para fazer esse debate. Vai ser interessante. Na quinta-feira, nós vamos receber aqui, né, a Betânia, juntamente com o Leonardo, vamos falar sobre a situação da educação pública de Minas Gerais. Está cheio de pepino. E sexta-feira, o já tradicional, nós iremos discutir o resumo da semana. Cada semana é uma coisa, Gilberto. Eu não sei o que vai acontecer essa semana do Vorcar, certo? Mas vamos ter notícia do Banco Master. Toda semana tem, Gilberto. Toda semana. E a pauta bomba. O cara tá puto da vida porque ninguém vai livrar a cara dele, ao Columbo, então ele falou que vai ferrar o Brasil, Gilberto. Já que ele vai se ferrar, o Brasil vai se ferrar também. Bom, então é isso, Gilberto. A sua conclusão aí desse movimento, Gilberto, da importância, como que você viu isso daí? Raul, é o que eu tinha falado anteriormente, né? Que é o poder quando a gente vai para as ruas, né? E quando a gente se mobiliza e vai para as ruas, abre-se uma possibilidade da gente ter vitórias importantes, né? Nós acabamos com a ditadura. É simplesmente isso, né? Os caras prendiam, arrebentavam, etc., etc. Mas o que pôs fim à ditadura militar da maneira como ela aconteceu foi quando a gente conseguiu se organizar o suficiente para ir para as ruas, com as nossas pautas, não é isso? E depois, né, o movimento estudantil, o movimento sindical, né, principalmente o movimento operário, né, os trabalhadores fabris, né, e aí começou a ter todas as demandas represadas do povo, né, e principalmente da nossa classe, elas começaram a ser debatidas, né, e discutidas. E a gente teve uma série de conquistas, não é isso? A partir daí. Mostrando que esse é o caminho mais eficiente, né, para não dizer quase que o único, porque não é, né, tem outras formas, mas a forma mais concreta da gente conseguir vitórias que tem um mínimo de duração é a nossa organização e a nossa luta. Esse acho que é o grande exemplo do nosso embate contra a ditadura militar. Ô, Gilberto, próximo capítulo nosso, nós vamos falar do movimento sindical. As greves de 68, Ipatinga, Belo Horizonte, Osasco, São Paulo, e também nós vamos trazer o relato da comissão de fábrica do companheiro Pedro, que gravou um vídeo, nós temos aqui o vídeo, nós vamos passar isso daí também, ele falando como que era o processo de organização da oposição sindical dos metalúrgicos de São Paulo. Gilberto, muito obrigado. Pode falar. Vai ser legal, né? Porque na época que ele estava entrando nessa comissão, eu estava lá com ele, né? Aí eu voltei para Uberlândia, né? Com a experiência. Quem sabe a gente consegue fazer. Agora parece que ele vai ficar aqui, né? Porque ele vai fazer o pós-doutorado aqui, o Gilberto, com o Moacir, e a gente vai ter ele aqui perto de nós. Seria muito legal. Um abraço a todos, né? E, por favor, pessoal, dá o clique lá, dá o joinha, né? E continuar, né? Pedindo para vocês se inscreverem no canal que nós estamos precisando. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigadão. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada.